Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estende a desoneração da folha de pagamento por mais 5 anos até 2026. Relator da matéria, o deputado federal Jerônimo Guargen afirmou que irá coletar assinaturas para formalizar um pedido de urgência a fim de acelerar a votação do texto no plenário da Casa. Enquanto o projeto ainda está em análise, a desoneração está prevista para acabar no fim deste ano. A desoneração da folha engloba os 17 setores que mais geram empregos na economia do país. Esses setores atualmente entregam cerca de 6 milhões de trabalhadores. O fim da desoneração causaria um impacto negativo no mercado de trabalho, no momento em que o desemprego no país está alto e a economia patina para voltar a crescer. Vamos conversar com o Piperno. Piperno, como é que você vê esse projeto aí de desoneração da folha? O que você pensa sobre isso? Bom, inicialmente é bom que se diga que o governo é contra, né? Porque também esse processo significaria menos arrecadação a partir, então, de janeiro de 2022. É evidente que esse prazo aí essa extensão até dezembro de 2026, eu gostaria de saber em que ela é de fato baseada, porque me parece um período muito longo e também me parece algo para eternizar aí uma situação que hoje é apenas temporária, provisória. Porque depois de 5 anos, eu duvido que alguém consiga fazer com que essas alíquotas retornem ao que eram, por exemplo, no início de 2020. A questão é que, claro, voltar a saltar de uma alíquota que hoje varia de 1,5% a 4% para 20%, teria, sim, um impacto muito grande no dia a dia das empresas. Agora, a gente está falando de 17 setores e são setores que reagiram de forma diferente à pandemia. Não dá para tratar, por exemplo, da mesma forma, a construção civil, que hoje vive de novo um momento aí, né, de boom, com o setor calçadista, que enfrenta muitas dificuldades. Eu acho que o Congresso deveria, e quem sabe aí a comissão envolvida com essa matéria, passar a discutir ponto a ponto, setor a setor. Quem é que está pronto para sair desse regime especial de isenção e quem é que precisaria, então, desse amparo por mais algum tempo. Agora, Constantino, tem várias bombas no Congresso Nacional para o governo resolver, né, e tentar aprovar ou vetar. A PEC dos precatórios é uma outra PEC importantíssima da gente discutir, que é uma verdadeira bomba. É a principal, na verdade, a metáfora do ministro é meteoro, né? Um pouquinho mais grave que bomba. Na verdade, é uma coisa que vem de muitos anos, né? Mas as decisões judiciais acabaram culminando num aumento de 40 bilhões de reais daquilo que estava previsto se gastar. Isso consome toda a gordura, até porque o orçamento é bastante engessado. Sobre a decisão da folha de pagamentos, é muito positiva a notícia, né? O Brasil precisa desonerar a folha. Vamos lembrar que o ministro Paulo Guedes tinha como interesse inicial, quando Marcos Cintra ainda era o secretário, voltar com algum tipo de imposto sobre transações, a CPMF, porque ele queria, como contrapartida, justamente reduzir de vez os encargos trabalhistas e poder fazer com que milhões que estão hoje ou desempregados ou na informalidade ingressassem na mão de obra formal do país. Veja que mesmo no ano de pandemia, com o PIB caindo 4%, o Brasil criou vagas líquidas, né? 100 e poucas mil. E esse ano a previsão já é aí quase 2 milhões de vagas, né? Então, a coisa está andando, essa é a direção. Uma mini reforma trabalhista foi vetada no Senado, isso é péssima notícia, né? O governo não pode fazer tudo sozinho, mas tem feito uma parte aí importante, o resto cabe ao Congresso. Então, é preciso ter algum tipo de pressão da sociedade, entender de uma vez por todas que aquele modelo sindicalista, esquerdista, é um modelo fracassado, né? Aquilo que chamam de conquistas trabalhistas, na prática, levou 1/3 da mão de obra à informalidade, mais 15% de desempregados. Não é isso que funciona. Bruna, qual é o melhor modelo? É muito engraçado, né, falar direito trabalhista, né? Não é direito trabalhista coisa nenhuma, não é do trabalhador. É o direito do Estado arrumar um jeito indireto de confiscar mais dinheiro daqueles que dão emprego, né? É uma maneira indireta de elevar os recursos, assim, que se consomem. Então, não é um benefício para o trabalhador, tá? Essa expressão direitos trabalhistas, ela é totalmente equivocada se a gente considerar o interesse real dos trabalhadores. Agora, por que ela cola? Porque existe, sim,
práticas injustas por parte daqueles que muitas vezes têm a possibilidade de empregar. Então, eu obviamente sei que o caminho, né, para que a gente tenha maior empregabilidade é a maior flexibilidade possível nas relações de trabalho. Contudo, por que a esquerda consegue ainda convencer parte da população que é preciso que o Estado intermedie essas relações? Porque muitas das pessoas, nem todos os seres humanos, praticam a justiça no seu cotidiano. Que o digam, né, os nossos políticos, esses já nem sabem mais o que significa essa palavra. Nesse sentido, cabe sim sempre, né, acaba ficando aí em aberto esse argumento de que, então, cabe ao Estado regular essas relações. Isso é sempre muito ruim, né? Eu acho que o risco de haver maus patrões por aí, mas as pessoas terem a possibilidade de se desvencilhar e encontrar outros que vão valorizar o seu trabalho, é um risco, assim, menor para a gente se manter no caminho da prosperidade do que o risco de fazer do seu trabalho, da sua força de trabalho, um meio para que o Estado cobre impostos indiretamente e se enriqueça às custas do seu esforço. Serrão, você sempre fala aqui no 3 em 1 de reformas estruturais. Como é que você vê essa estruturação da desoneração da folha? Exatamente. Esse é um caminho necessário, imprescindível para que o Brasil entre no capitalismo. A base do capitalismo é geração de emprego para renda. Essa renda que é gerada pelo trabalho é que vai movimentar a economia. E aqui no Brasil, o que acontece? O Estado gastador, perdulário, corrupto, ele morde o empresário, morde o cidadão. Isso tem que acabar. A gente tem que romper com o nosso modelo de legislação trabalhista fascista da era Getúlio Vargas. Isso é da década de 30, o mundo hoje é outro completamente diferente. As relações de trabalho têm que ser pautadas por aquilo que ficar definido no contrato. Não dá para a gente ter esse regramento excessivo que tem hoje. Hoje, quem emprega alguém corre sério risco de tomar um processo trabalhista. E o que aconteceu na pandemia foi exatamente isso. Várias dessas empresas, um exemplo claro são restaurantes, quase todos os donos de restaurantes estão pelo pescoço com processos trabalhistas, porque eles tiveram que demitir. Restaurantes ficaram fechados, fica em casa todo mundo, quebraram, faliram e agora vão ter que pagar também pelo ônus trabalhista. Isso não é correto. Então, a relação de emprego tem que ser fixada claramente por contratos que têm que ser cumpridos por ambas as partes. Não cumpriu o contrato? Aí sim, o judiciário vai entrar para dar a sentença contra aquele que não cumpriu a lei. Não precisava ter uma CLT de regramento excessivo, como a gente tem hoje, porque ela atrapalha mesmo o desenvolvimento e o crescimento do país. Piperno, eu tenho 30 segundos para você, eu quero que você me responda exatamente nessa quantidade de tempo a fala da Bruna em relação a direitos trabalhistas. São direitos mesmo? Eu acho que são direitos, sim. Agora, eu também acho que é muito utópico, de fato, a gente cobrar direitos em um país em que, segundo dados aí divulgados pela OCDE 15 dias atrás, de 30 economias avaliadas, o Brasil foi aquele país que teve o pior desempenho no segundo trimestre. A economia do Brasil teve retração no segundo trimestre. Então, se o país não cresce, se o país vai tão mal, aliás, o Arminio Fraga ontem disse que o Brasil é um país semi-falido, vai ficar ruim para todo mundo. Bruna, 30 segundos para a gente fechar. Direito do trabalhador é ele receber a integralidade do seu salário e não deixar metade para um tipo como Renan Calheiros.